Estamos de volta e vamos continuar acompanhando o documentário da galera de Rádio e TV da Universidade Anhembi Morumbi, Tráfico de Pessoas. E a gente pensa o seguinte, qual que é a reflexão? O que passa na mente daquele que explora? As quadrilhas que trabalham, que aliciam pessoas, elas são extremamente sedutoras, são muito convincentes. Com propostas interessantes que geravam, em sua maioria, perspectiva de vida, perspectiva de futuro. Ele é uma grande ponte entre as vítimas e aqueles que comandam na hierarquia da organização criminosa aquele ato e que não têm a lábia nem a aceitação social suficiente para chegar até elas. Eles pagam para esta pessoa retornar bem-sucedida, enquanto todo o restante está sendo explorado, uma retorna bem-sucedida e ela vira uma propaganda. Os aliciadores, eles não são criminosos em potencial, eles não reservam nenhum tipo de ameaça. A partir dos laços afetivos, dos laços sociais mais banais, mais ordinários, mais corriqueiros que qualquer comunidade estabelece. Depois, num estágio mais avançado do crime, porque esse crime é um crime que perdura no tempo. A vítima continua sendo lá explorada e o aliciador continua aqui na origem. Aí, vamos supor, recebe a notícia de que tem alguma coisa errada lá. A função do aliciador aí é uma função de ameaçar. É uma função de mostrar que ele faz parte de uma cadeia criminosa. Vamos imaginar uma região mais carente, ou uma cidade menor, ou uma comunidade mais carente. Ter uma menina que é mais bonita e que sonha em ser modelo, ter um menino que se destaca no futebol, também é uma oportunidade que a família pode ter para alcançar melhores condições. Ao mesmo passo que a gente deve identificar os círculos sociais que podem ser prósperos e fortes para essa pessoa, para uma reinserção social, a gente também tem que ter muita cautela de não julgar também que esses círculos podem ser os melhores, porque o perigo também pode estar dentro desses círculos sociais. Eu coordenei durante algumas décadas o Programa de Proteção a Testemunhas no Brasil. Eu fazia parte de uma ONG em Recife, Pernambuco, chamada GAJOP, e nós criamos o PROVITA, o Programa de Proteção a Vítimas de Testemunhas Ameaçadas. E fui convidada pelo Ministério da Justiça e pelas Nações Unidas para desenvolver uma consultoria efetiva para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Isso aconteceu em 2000, entre 2000 e 2001. Então eu iniciei esse trabalho logo após o Brasil assinar o Protocolo de Palermo. Ele se destina não só ao tráfico de pessoas, ele se destina ao combate ao crime organizado internacional. Segundo o Protocolo de Palermo, o tráfico ele se define pela questão da exploração sexual, pela questão da exploração sexual comercial, do trabalho escravo e da questão do tráfico de órgãos. O primeiro plano previa uma pesquisa nacional que pudesse trazer as características do tráfico, um diagnóstico para que se pudesse, de fato, enfrentar esse tipo de problema enquanto políticas públicas estruturantes no Brasil. Então, essa pesquisa não aconteceu. Um banco de dados nacional. O Brasil não tem um banco de dados oficial que possa trazer relatórios substanciais, que possa delinear caminhos para que as estruturas públicas dialoguem e possam efetivamente, em conjunto, estar enfrentando o crime organizado. O primeiro plano, ele também previa a construção de um marco legal. O Brasil não tem uma lei que tipifique o tráfico enquanto um crime e também não tipifica e não cria um sistema nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A primeira linha operativa desse segundo plano, ele prevê a estruturação de um marco legal. Então o Brasil passará a ter uma legislação específica, passará a promover adequações nas legislações existentes para dar conta do fenômeno do tráfico. Ele prevê, inclusive, capacitações envolvendo não só a sociedade civil, mas, sobretudo, os agentes públicos que têm a missão
nesse enfrentamento? Atualmente no anteprojeto do Código Penal, que traz o tipo penal de tráfico de pessoas para tráfico de órgãos, mas mais uma vez é falho. Então são propostas construtivas, observando a nossa legislação e a falha dela em relação à proteção internacional. O Brasil, ele ratificou a Convenção de Palermo, mas ele não se preparou para isso ainda. Temos que caracterizar bem esse fenômeno para poder enfrentá-lo tal qual ele está descrito nas legislações internacionais e nacionais. A gente não pode confundir deslocamento com tráfico de pessoas e a gente não pode confundir exploração com tráfico de pessoas. Precisa estar os dois juntos naquele caminho e naquela cadeia concatenada para daí se caracterizar o tráfico de pessoas. Escolhi então estudar o tráfico de pessoas na perspectiva de fazer uma comparação entre a França e o Brasil, como a legislação francesa, como a legislação brasileira, qual a legislação internacional que influencia os dois países, quais as diferenças, e foi um tempo muito interessante, muito mesmo, porque eu me deparei com uma visão europeia no sentido de se dar prioridade, e quando eu digo prioridade, é prioridade absoluta às vítimas. Isso me tocou muito, porque a gente tem uma cultura no Brasil ainda de olhar só a figura do criminoso. Então a gente quer prender o criminoso, a gente quer encarcerar, a gente quer punir. O histórico da vítima, a posição da vítima, o que aconteceu com a vítima é muito, muito importante, até para caracterização do crime e também para tirá-la de uma situação que, na minha opinião e na de muitos, é a mais degradante que existe hoje em dia no mundo. Se nós não tivermos como chamar essa pessoa vítima do tráfico, falar, olha, venha cá, você não vai ser deportada, você não vai ser devolvida para o seu país de origem, você não vai ser presa como o seu, você é vítima, você não é ofensor, você não é o criminoso, você é a vítima do crime. Ainda que você tenha, de algum modo, participado, cooperado ou colaborado com o seu algoz, com o ofensor. E como se faz? Bom, coloca-se num arremedo de abrigo para violência doméstica, num arremedo de abrigo para crianças em risco. Obviamente, vocês podem imaginar o resultado gravoso disso, tá? Uma revitimização de todo mundo. Por que isso? Porque falta Estado. Se a gente tem um acolhimento para essas pessoas... De abrigar as vítimas, de conseguir o recâmbio das vítimas, se é criança e adolescente, de dar o tratamento adequado. Elas não vão ter problema com relação a acolhimento ilícito. Esse convencimento pela incapacidade, a vítima não abre a situação, tá? E não abre também porque ela vai expor outras vítimas que não querem sair dela. Então, esse é um trabalho, penso eu também, interdisciplinar. Ele não é só de pessoas da área jurídica, mas é psicológica e social. Preciso que a sociedade esteja sempre em alerta para realizar denúncias e poder estar colaborando com a investigação, digamos, da polícia, com a atuação do Ministério Público, para poder desbaratar, desvendar esse tipo de situação. Mas mesmo que ela perceba qualquer manifestação atípica ou mesmo um pedido de socorro, tem que ser levado a sério. A gente tem que ter, pelo menos, mesmo no silêncio da nossa segurança, que é justo, a gente tem que saber estender a mão para o caminho da justiça. Quando ela resolveu sair da sua comunidade, do seu bairro, do seu país, da sua cidade, também houve uma expectativa, ou seja, muitas vezes essas pessoas silenciarem significa eu tenho vergonha de não ter conseguido aquilo ao que me propus e eu tenho vergonha de ter sido enganada nessa situação. É sofrer um novo ciclo de vitimização.
é sofrer um estigma de uma comunidade, de uma sociedade que não irá aceitá-la, que irá apontá-la. Pode acontecer até um verdadeiro linchamento moral. A outra situação é a falta ou a pouca existência de serviços que deem conta dessa demanda. Para poder ressignificar a sua vida e eles poderem, de fato, voltar a ter uma inserção social. Portanto, é fundamental, claro, o papel da família e dos amigos nesse momento de reinserção, nesse momento de acolhimento dessa pessoa que está voltando à sua condição de quê? De ser humano. Eles precisam ser incluídos no mercado de trabalho, eles precisam ser absolvidos pelo poder público para uma capacitação específica, digamos, para que eles possam ter a sua mão de obra qualificada e eles possam ser inseridos no mercado formal do trabalho. É por isso que eu chamo a atenção que esse momento de reinserção é tão importante, tão crítico, para a gente não revitimizar uma pessoa que já foi vítima de uma situação. Ela vai voltar a esse local de origem, o local mudou? Não. Voltou a ter trabalho? Voltou a ter melhores condições de educação, de saúde? Ela voltou a ser aceita socialmente? Vamos imaginar o caso das travestis e transexuais. Elas são aceitas na nossa sociedade? Não, não são. Se ela voltar ao local de origem, ela vai ser aceita socialmente? Não. Ela vai estar sujeita às mesmas condições que ela estava lá atrás, antes dela ser aliciada. Ao mesmo tempo, quando você pergunta para ela, e aí, mas você quer voltar para aquele local? Eu quero. Eu quero sim voltar para aquela cidade, eu quero sim tentar a vida lá, porque eu gostei de lá. Eu não gostei da situação como eu estava lá, mas eu gostei de lá. É aquele momento que te coloca em xeque. Em termos de prevenção, temos algumas campanhas que são significativas, mas que precisam ser mais intensas, mais frequentes e mais identificadas com a população, para que a população reconheça que o tráfico não é uma lenda urbana ou não se trata de algo ficcional, que só está na ficção científica ou só está nos filmes hollywoodianos. Para a gente falar em prevenção, a gente tem que mostrar o que é o fenômeno, como ele se manifesta, como nós podemos criar mecanismos de segurança para que as pessoas não caiam nesse engodo ou sejam vítimas do tráfico. O que é certo, nunca viajar sem a documentação exigida pelo país de destino. Se o país de destino exige visto para trabalho, não viaje para trabalhar com visto de turista, porque você se torna presa. Os nossos desafios para o futuro em relação à temática do tráfico humano é da gente ter uma articulação da rede, criar um fluxograma de atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. Essa rede ela precisa estar interligada e conectada do Oiapoque ao Chuí. Fazer cursos, palestras, entrar na linha da educação, nas escolas, explicar para essas crianças, para esses adolescentes que levam às suas casas aquilo que aprendem, ou fazer um sábado e domingo atividades para as famílias. E a sociedade civil tem um papel de monitorar, fiscalizar e garantir a interdição desse ciclo de revitimização através da inclusão dessas pessoas em situação de tráfico. Nós temos um forte exemplo disso no Brasil, é o Movimento Nacional contra o Tráfico de Pessoas. São mais de 300 instituições que resolveram dar as mãos para garantir a eficiência dessa política em nosso país. E eu acredito plenamente que a sociedade civil se organizando,
que a gente pode conseguir grandes mudanças sociais. A resolução não está na justiça penal. O crime é a ponta de um iceberg só. É que ele dá muita visibilidade, a gente enxerga muito, porque ele é muito terrível, né? Então a gente enxerga aquilo e a gente enxerga o processo penal, é palpável, mas a gente só muda o mundo mudando a base e não mudando a ponta do iceberg. Pessoal, definitivamente o tráfico de pessoas não é uma lenda urbana. E fica aí um alerta para todo mundo se mobilizar sobre esse tema e ajudar a desvendar o que está por trás desse crime. O Espaço Universitário está terminando. E se você também quer ver o seu trabalho aqui no nosso programa, envie o link para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br. Ficamos por aqui, até semana que vem.